O gato lê. Sherlock Holmes, um estudo em vermelho, de Arthur Conan Doyle. Parte 1. Uma reimpressão das reminiscências do Dr. John H. Watson, ex-membro do Departamento Médico do Exército. Capítulo 4. O que John Rance tinha a dizer. Era 1h da tarde quando deixamos o número 3 de Lauriston Gardens. Sherlock Holmes me levou à agência de telégrafos mais próxima, de onde despachou um longo telegrama. Depois, parou um carro de aluguel e deu ordens ao cocheiro para nos levar ao endereço indicado por Lestrade. Não há nada como provas em primeira mão, observou. Aliás, minha decisão sobre o caso já está tomada. Mas ainda, não faria mal conhecermos as informações que podem ser conhecidas. Você me surpreende, Holmes, disse eu, mas certamente não tem tanta certeza de todos aqueles detalhes quanto fingiu ter. Não há espaço para o engano, respondeu. A primeiríssima coisa que observei ao chegar lá foi que o carro de aluguel havia feito 2 rastros com as rodas perto da calçada. Veja bem, não tivemos chuvas por 1 semana até ontem à noite. Portanto, aquelas rodas que deixaram 2 trilhas tão profundas passaram ali durante a noite. Também havia as marcas dos cascos do cavalo, sendo que uma delas tinha contornos muito mais nítidos do que as outras 3, demonstrando que era uma ferradura nova. Já que o coche chegou depois que a chuva começou e não estava mais lá em nenhum momento durante a manhã, segundo atestou Gregson, a consequência é que deve ter estado ali apenas durante a noite, e, portanto, foi esse coche que trouxe os 2 indivíduos para casa. Parece bem simples, comentei. Mas e quanto à altura do homem? Ora, a altura de um homem, em 9 entre 10 casos, pode ser deduzida pelo tamanho da passada. Foi bem simples de calcular. Embora entediá-lo com números, doutor, não tenha a menor serventia para mim. Descobri a passada do sujeito, tanto no barro lá fora, quanto na poeira do lado de dentro. Depois, pude conferir o cálculo. Quando o homem escreve numa parede, o instinto o leva a fazê-lo na altura dos olhos. Pois bem, aquele escrito estava aproximadamente a 1,80 m do chão. Foi brincadeira de criança. E a idade? Bem, se um homem consegue dar um passo de quase 1,40 m sem o menor esforço, não pode ter chegado ainda ao outono das folhas amarelas de sua vida. Essa era a largura da poça no caminho do jardim, sobre o qual ficou evidente ele cruzou. Botas de verniz deram a volta, e as de bico quadrado saltaram por cima. Não há mistério algum. Estou apenas aplicando, na vida cotidiana, alguns daqueles preceitos de observação e dedução que defendi no artigo. Há mais alguma coisa que o intriga? As unhas da mão e o triquinopole, sugeri. O escrito na parede foi feito com o dedo indicador do homem, mergulhado em sangue. Minha lupa me permitiu observar que o estuque foi levemente arranhado no processo, o que não teria acontecido se a unha do sujeito fosse aparada. Juntei um pouquinho de cinzas no chão. Eram de cor escura e formavam flocos. Esse tipo de cinzas só é produzido por um triquinopole. Fiz um estudo especial das cinzas de charutos, inclusive escrevi uma monografia sobre o assunto. Orgulho-me de conseguir distinguir, só de olhar, as cinzas de qualquer marca conhecida, de charuto ou de tabaco. São em tais detalhes que o detetive habilidoso se diferencia do tipo de Gregson e Lestrade. E o rosto vermelho? Esse foi um palpite mais ousado, embora não tenha dúvida de que esteja certo. Você não deve me fazer essa pergunta no estado presente da questão. Passei a mão sobre o fronte. Minha cabeça está girando, comentei. Quando mais penso, mais o mistério cresce. Como foi que esses 2 homens,
se é que foram 2 homens, entraram numa casa vazia? O que foi feito do cocheiro que os levou até lá? Como um homem pode compelir o outro a tomar veneno? De onde veio o sangue? Qual era o objetivo do assassino, já que o roubo não figura no caso? Como a aliança da mulher foi parar ali? Acima de tudo, por que o segundo homem escreveria a palavra alemã Rache antes de partir tão precocemente? Confesso que não vejo nenhuma forma possível de conciliar todos esses fatos. Meu companheiro mostrou um sorriso de aprovação. As dificuldades da situação foram resumidas bem e sucintamente por você, disse ele. Isso ainda está obscuro, embora eu tenha me decidido no que concerne aos fatos principais. Quanto à descoberta do pobre Lestrade, foi apenas um engodo que pretendia colocar a polícia na pista errada, ao sugerir socialismo e sociedades secretas. Não foi feito por um alemão. A letra A, se você notou, foi desenhada de alguma forma à moda alemã. Porém, um alemão verdadeiro, invariavelmente, usa o caractere latino. Portanto, podemos afirmar com segurança que não foi escrito por um alemão, mas por um imitador desastrado que se esmerou mais do que deveria. Foi apenas um estratagema para desviar a investigação para um canal errado. Não vou lhe dizer muito mais sobre o caso, doutor. Um ilusionista perde a credibilidade quando explica o truque. E se eu lhe mostrar muito do meu método de trabalho, chegará à conclusão de que sou um indivíduo muito comum, afinal de contas. Nunca faria isso, respondi. Você trouxe a detecção o mais próximo de uma ciência exata do que ela jamais será retratada neste mundo. Meu companheiro corou satisfeito diante das minhas palavras, e da forma sincera como que as proferi. Já observara que ele era tão sensível às lisonjas, sobre o resultado de sua arte como qualquer garota a respeito da própria beleza. Digo-lhe outra coisa, continuou. Botas de verniz e bico quadrado vieram no mesmo coche e desceram juntos pelo caminho no jardim, de forma tão amigável quanto possível, de braços dados, com toda a probabilidade. Quando entraram na casa, andaram de um lado para o outro, isto é, Botas de verniz ficou parado, enquanto o bico quadrado andava de um lado para o outro. Li tudo isso na poeira, e li que, ao andar, ele ficou mais e mais exaltado, o que se mostrava pelo aumento da largura das passadas. Durante todo o tempo ele falou, sem dúvida, crescendo em fúria, e então a tragédia aconteceu. Contei-lhe o que sei até agora, pois o resto são meras suposições e conjecturas. Temos uma boa base de trabalho, no entanto, sobre a qual começar. Devemos nos apressar, pois quero ir esta tarde ao concerto de Halley para ouvir Norman Neruda. Essa conversa ocorreu enquanto nosso carro de aluguel serpenteava pela longa sucessão de ruas sujas e becos medonhos. No mais sujo e mais medonho deles, nosso cocheiro parou de repente. Ali fica Audley Court, disse, apontando para uma fenda estreita na sequência de tijolos cor de morte. Os senhores me encontrarão aqui quando voltarem. Audley Court não era um local atraente. A passagem estreita nos levou a um quadrilátero pavimentado com lajotas e cercado por sórdidos domicílios. Fomos andando entre crianças sujas e varais de lenços manchados, até chegarmos ao número 46. Uma porta decorada com uma pequena lingueta de latão, onde se lia gravado o nome Hans. Depois de perguntarmos, descobrimos que o policial estava na cama e fomos levados a uma pequena sala de estar para esperarmos sua chegada. Ele apareceu depressa, com um jeito irritado por ter sido perturbado em seu sono. Fiz meu relatório à delegacia. Holmes pegou o meio soberano do bolso e brincou com ele pensativo. Talvez gostaríamos de ouvi-lo dos seus próprios lábios, disse. Ficaria felicíssimo em lhe dizer tudo o que puder, respondeu o policial, com olhos no pequeno disco de ouro. Então nos conte do seu jeito, da forma que aconteceu.
Hans sentou-se no sofá de crina e franziu as sobrancelhas como se determinado a não omitir nada em sua narrativa. Vou contar do começo, informou. Meu expediente é das 10 da noite às 6 da manhã. Às 11, houve uma briga no White Hart, mas fora isso, estava bem tranquilo na minha região. À 1 da manhã, começou a chover. Encontrei Harry Murcher, o responsável por Holland Grove, e ficamos juntos conversando na esquina da Henrietta Street. Naquele momento, talvez às 2 ou um pouco depois, pensei em dar uma volta e ver se estava tudo certo na Brixton Road. Estava preciosamente sujo e solitário. Nem uma alma encontrei no caminho até lá, embora um carro de aluguel ou 2 tivessem passado por mim. Estava caminhando, pensando comigo mesmo em como cairia muito bem uns 4 dedos de gin quente, quando de súbito um lampejo de luz chamou minha atenção na janela dessa mesma casa. Veja, eu sabia que aquelas 2 residências em Lauriston Gardens estavam vazias porque o proprietário não quis cuidar dos esgotos, embora o último inquilino que morou ali tivesse morrido de febre tifoide. Foi por isso que fiquei embasbacado ao ver uma luz na janela e suspeitei de que algo estava errado. Quando cheguei à porta, o senhor parou e voltou para o portão do jardim, interrompeu meu companheiro. Por que fez isso? Hans deu um pulo violento e encarou Sherlock Holmes com o mais absurdo espanto nas feições. Ora, é verdade, senhor, anuiu ele. Mas só Deus sabe como o senhor sabe. Veja bem, quando cheguei à porta, estava tudo tão parado e solitário que achei melhor ter alguém comigo. Não tenho medo de nada desse lado da cova, mas achei que talvez fosse o sujeito que morreu de febre tifoide inspecionando os esgotos que o mataram. O pensamento me deu um pouco de náusea, por isso voltei ao portão para ver se conseguia avistar a lanterna de Murcher, mas não havia sinal dele, nem de mais ninguém. Não havia ninguém na rua? Nem uma viva alma, senhor, nem mesmo um cachorro. Então, recuperei a coragem, voltei e abri a porta. Tudo estava em silêncio do lado de dentro, por isso entrei na sala onde estava a luz. Uma vela de cera vermelha tremeluzia sobre a cornija, e pela luz eu vi. Sim, sei tudo o que viu. Andou pelo cômodo várias vezes e se ajoelhou ao lado do corpo, e depois atravessou e tentou a porta da cozinha. E então... John Hans levantou-se num sobressalto, com uma expressão assustada e suspeita nos olhos. Onde o senhor se escondeu para ver tudo isso? Exaltou-se. Parece-me que sabe muito mais do que deveria. Holmes riu e jogou o cartão de visitas sobre a mesa do policial. Não venha me prender pelo crime, disse. Sou um dos cães de caça, não o lobo. O Sr. Gregson ou o Sr. Lestrade poderão atestar. Mas prossiga. O que fez em seguida? Hans retomou o assento, sem perder a expressão perplexa. Voltei para o portão e soei o apito, o que trouxe Murcher e mais 2 para o local. A rua estava vazia nessa hora? Bem, estava, pelo menos no que diz respeito aos bons. Como assim? As feições do policial se abriram um sorriso. Já vi muitos sujeitos bêbados no meu tempo, mas nunca alguém que bebera mais do que a enseada. Estava no portão quando eu saí, apoiado no gradil e cantando a plenos pulmões sobre a novíssima bandeira de Columbine, ou algo assim. Nem conseguia ficar em pé, que dirá ajudar. Que tipo de homem era ele? Perguntou Sherlock Holmes. John Hans pareceu um tanto irritado com a digressão. Era um tipo bêbado incomum. Teria ido parar na delegacia se não tivéssemos tão compenetrados. O rosto, os trajes, não os notou? Holmes interrompeu impaciente. Só posso pensar que notei, pois tive que escorá-lo, eu e Murcher juntos. Era um camarada comprido,
cara vermelha, com a parte inferior do rosto coberta. Já basta, declarou Holmes. O que aconteceu com ele? Já tínhamos muito a fazer sem termos que cuidar dele, respondeu o policial num tom agravado. Aposto que chegou muito bem em casa. Como estava vestido? Um sobretudo marrom. Tinha um chicote na mão? Um chicote? Não. Deve tê-lo deixado para trás, murmurou meu companheiro. Por acaso, não viu ou ouviu um carro de aluguel depois disso? Não. Aqui está o meio soberano, disse meu companheiro, levantando-se e tirando o chapéu. Receio que não vá subir muito na corporação, Hans. A cabeça não é só enfeite, é para ser usada. Noite passada você poderia ter ganho suas listras de sargento. O homem que você segurou nas mãos era o sujeito que detém a pista deste mistério e aquele que estamos procurando. É inútil discutir a esse respeito agora, mas lhe digo que assim foi. Vamos, doutor. Começamos juntos o caminho para o carro de aluguel, deixando o nosso informante incrédulo, porém, obviamente desconfortável. Tolo desastrado, disse Holmes com amargura, no caminho ao nosso apartamento. Só de pensar no fato de o sujeito ter essa sorte incomparável e não tirar vantagem alguma dela. Ainda estou no escuro. É verdade que a descrição desse homem coincide com a ideia que você tem da segunda parte do mistério. Mas por que ele voltou para casa depois de sair dela? Os criminosos não agem assim. O anel, homem. O anel. Foi por isso que ele voltou. Se não tivermos outra maneira de capturá-lo, podemos sempre lançar nossa isca com o anel. Vou pegar esse homem, doutor. Aposto 2-1 que vou pegá-lo. Devo lhe agradecer por tudo. Pode ser que eu não tivesse ido se não fosse por você. E assim teria perdido o melhor estudo com o qual já me deparei. Um estudo em vermelho, hein? Por que não usamos um pouco do jargão artístico? Há o fio vermelho do assassinato correndo pela meada descolorida da vida. E nosso dever é desemaranhá-lo, isolá-lo e expor cada centímetro dele. E agora para o almoço. E depois para Norman Neruda. Seu ataque e sua execução são esplêndidos. Que coisinha linda de Chopin ela interpreta tão magnificamente. Traraliraliralei. Recostando-se no interior do carro de aluguel, aquele cão de caça amador cantarolou como uma cotovia, enquanto eu meditava sobre a multifacetada mente humana. Esta obra de ficção pode ser adquirida para sua total contemplação através do link indicado aqui na descrição do vídeo. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo.